Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, 7º ano, ensino religioso, e vamos falar da cosmovisão. Como é que é, Natan? Cosmovisão dos povos indígenas. Então, nesta aula nós vamos entender um pouco da mitologia indígena, que é um pouco parecida com a africana, mas vamos conhecer a cosmovisão indígena e como ela contribui na construção da cultura e da religiosidade dos povos nativos. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação. Pense comigo como seria se o mundo tivesse espírito, o sol, as águas, montanhas, rios, trovão, tudo que existe tivesse espírito, tivesse vivo, e inclusive consciência de que está vivo. Imagine uma cultura que se estabelece a partir desse princípio, de que tudo está vivo, tudo está consciente que está vivo e essa energia flui. Assim são os povos indígenas e, em alguma medida, também os povos africanos. Acreditam que há um grande espírito que está em tudo. Então, esse grande espírito que está em tudo é uma força que nos une, que os Guarani Yandeva chamam, inclusive, de Umboraiu, o espírito que nos une, que está em tudo. A cosmovisão é a maneira subjetiva como cada povo entende o mundo, por meio seus hábitos, das suas crenças, do seu folclore, da sua linguagem, ou seja, da sua cultura. É a lente que eles passam a perceber o mundo, é a lente pela qual você vê, você enxerga o mundo. E aí as coisas a origem de todas as coisas, a finalidade da nossa vida na Terra, o que acontece depois da morte, tudo isso se constrói a partir da cosmovisão. E é assim que nós acabamos vendo o mundo. É como se não houvesse um único mundo. Cada povo, cada cultura vê o mundo com os olhos da sua cosmovisão. E os povos indígenas têm essa bonita cosmovisão, onde tudo é visto por meio de uma natureza que está viva, que está consciente, que nós devemos amar, respeitar e valorizar. Os elementos que compõem e ajudam a perpetuar a cosmovisão, entre um dos elementos, estão os mitos. E os mitos são as narrativas sobre a origem de tudo, sobre como tudo foi criado no passado, mas acabam dando sentido para a vida no presente. São histórias, em geral, repassadas de geração em geração, perpetuadas de geração em geração. E os povos indígenas, assim como outros povos, acabam transmitindo isso de geração em geração de forma oral. Os povos indígenas no passado não tinham registro escrito, agora já tem. Mas mesmo tendo o registro escrito na atualidade, os povos nativos continuam perpetuando sua sabedoria por meio da oralidade. Bom, mas quem é que conta o mito? Quem é que faz essas narrativas orais? Nos povos indígenas, em geral, são os mais velhos ou aqueles que têm habilidade de contar história, de ouvir e contar histórias. Em geral, são chamados de xamãs, pajés, curandeiros ou sábios. E normalmente são pessoas mais velhas. Fica aí a dica e a lição dos povos indígenas. Vamos valorizar, respeitar os mais velhos, os pais, os avós, bisavós, porque eles têm uma sabedoria de vida com a qual nós podemos aprender com o que aconteceu no passado para viver bem o futuro e para também o presente. Agora você vai fazer uma atividade. Nessa atividade, você vai escrever um texto dissertativo falando sobre alguma história, lenda, conto, folclórico que você conhece, mas precisa ser sobre os povos indígenas. É assim, Natan? Ah, viu só? Estou aprendendo com o Natan. Então você vai ter um tempo para escrever um conto, uma lenda, uma fábula, uma história folclórica, mas que tenha a ver com alguma coisa, com algum conhecimento, algo que envolva os povos indígenas. Então, tempo para você escrever e já voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. E estamos falando da cosmovisão indígena. Olha só, estou tendo a indígena. Misturei tudo. Fiz cosmovisão indígena direto. Então, cosmovisão dos povos indígenas. Estamos aprendendo com o nosso intérprete, com o Natan. Valeu, Natan. Bem, nessa atividade ela foi aberta, não tem certo e errado, porque você deveria falar de uma lenda, conto, causa, fábula envolvendo os povos indígenas. Eu lembro de algumas aqui, o boitatá, que é uma bola de fogo ou uma serpente de fogo do nosso folclore, o curupira, que seria um indígena com os pés virados para trás, e aí ele faz travessuras com quem desrespeita a natureza. Mas tem muitos outros também, a janaína, que é a sereia do mar, como se fosse uma sereia, mas da água doce, tem a janaína na cultura brasileira, tem o boto, a história do boto que vira rapaz e também faz parte da cultura indígena, entre muitas outras. A lenda da mandioca, a origem da mandioca, a Mani, era uma indígena, uma menina que nasceu branca, todo mundo cuidava dela, um dia ela morreu, enterraram ela na oca, nasceu uma planta, rachou. Quando limparam as raízes, viram que era branca como a mani. Cozinharam e aí hoje temos a mandioca. Essa e muitas outras. Também podia falar lá das Cataratas do Iguaçu, na Ipitarobá, mas nessa atividade, então, ela ficou livre para vocês escreverem de acordo com o seu conhecimento sobre a cultura e o folclore. Agora vamos voltar a falar da cosmovisão indígena. Na cosmovisão do povo Tupi-Guarani, existe o Tupã. Ele é o espírito do trovão. Tupã é o criador do céu, da terra, do mar, assim como do mundo animal e vegetal. Então, o grande Tupã para os Tupi-Guarani. Além de ensinar também os homens a agricultura, o artesanato, a caça, concedeu aos curandeiros o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos. Poã, as plantas que curam. Tudo isso veio de Tupã, o espírito do trovão, o grande sábio que ensinou quase tudo para os povos indígenas, que foi criador de quase tudo. Então, na cosmovisão Tupi-Guarani, Tupã é o espírito do trovão que nos ensinou aí tanta sabedoria. Também existe Jaci, que é a deusa da lua, guardiã da morte, protetora dos amantes e da reprodução. Um dos seus papéis é despertar a saúde no coração dos guerreiros e caçadores, apressados a voltar para suas esposas. Então, quando eles estão nas suas grandes viagens, ela desperta o amor no coração dos caçadores. A filha de Tupã, a Jaci, é irmã e esposa de Guaraci, o deus do sol. Então, a lua seria esposa do sol e filha de Tupã. Guaraci, como acabei de dizer, é o filho de Tupã, e ele é o sol, auxilia na criação de seres vivos, ele ajudou na criação de seres vivos, irmão e marido de Jaci, deusa lua. Guaraci é o guardião das criaturas durante o dia, enquanto a Jaci cuida das criaturas durante a noite. Na passagem da noite para o dia, acontece o encontro entre Jaci e Guaraci. As esposas pedem proteção para os maridos que saem caçar. Então elas pedem para que cuide dos seus esposos que foram para caça. Um grande herói civilizador guarani é o Tchumé. Alguns falam Sumé, mas ele é o Tchumé, ele é o herói civilizador do povo guarani. Grande parte das histórias contadas, dos mitos contados pelos guaranis, tem a ver com Tchumé. Responsável pela lei, pela regra, trouxe conhecimento como cozinhar a mandioca, também traz a virtude da obediência dos indígenas. Ele fala que não deve ser desobediente. Tchumé um dia saiu caminhando em direção ao Oceano Atlântico, prometendo voltar. E quando voltou, trouxe essas disciplinas, esses conhecimentos. Estudiosos, historiadores, comparam a figura do Tchumé com um apóstolo São Tomé. Mas isso são apenas a comparação feita pelos padres jesuítas. Hoje em dia, os indígenas desconstroem e dizem que Tchumé não é São Tomé. Por conta disso que ele foi em direção ao mar, voltou tempos depois, diriam que seria o São Tomé que veio com os portugueses, com os colonizadores. Mas os próprios povos indígenas estão ainda vivos, reescrevendo a própria história, e eles falam então que deveríamos entender que
Não é São Tomé ou Tiumé, que isso aí é coisa de jesuíta. Tiumé, Tiumé, São Tomé, São Tomé. Cada um tem o seu espaço na história. Agora, vamos fazer uma atividade. Escreva um texto argumentativo sobre o que você entendeu da cosmovisão indígena. Para você, com as tuas palavras, o que você entendeu? Escreva pelo menos um parágrafo sobre o que você entendeu da cosmovisão indígena até aqui. Tempo para vocês escreverem, já voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com mais aula Paraná, 7º ano, e estamos falando de cosmovisão indígena. Nessa atividade, você foi convidado a descrever o que você entendeu. Por isso não tem muito certo e errado, como eu sempre digo. O mais importante é você praticar a escrita, praticar a resolução de problemas e interpretação de textos. Cosmovisão indígena é muito ligada à natureza, aos ancestrais. Para eles, tudo tem espírito, tudo está vivo e tudo precisa ser respeitado. Eu quero retomar aqui, eu penso que eu falei um pouco rápido demais sobre o Tiumé. Então, o Tiumé é uma personalidade indígena que é aquele que trouxe a disciplina, as leis e as regras. E também ensinou algumas coisas. Por exemplo, mandioca é um alimento sagrado para o povo indígena, mas a casca dela é venenosa, você não pode comer a casca. Então você tem que tirar a casca, lavar e cozinhar a mandioca. Mas por causa, em virtude ou por causa da desobediência de alguns indígenas, o Tiumé caminhou em direção ao oceano e entrou no oceano. E foi embora. E ele ia trazer uma disciplina, um conhecimento. Quando ele voltou, ele ensinou muitas coisas para os povos indígenas. Parte do Nhanderecó, que seria o modo de ser Guarani, as coisas que pode e não pode fazer, quando deve seguir a astrologia indígena, quando você pode caçar, quando não pode pegar peixe, porque é a desova. Então ele trouxe muitos conhecimentos. E por causa disso, os jesuítas do período da colonização ouviam essa narrativa sobre o Tiumé e acabavam dizendo para eles que era o Santo Tomé, ligado ao cristianismo, que muito antes dos portugueses tinha vindo para cá. Mas hoje em dia, os próprios povos indígenas dizem que não é Santo Tomé, que não tem nada a ver. Porque o Tiumé era um indígena com barba e cabelo comprido. Então, Tiumé é o próprio Tiumé, um herói civilizador guarani que não tem nenhuma ligação com os portugueses, com o cristianismo e com o processo de colonização. E por que eu retomei isso? Nós precisamos respeitar o que eles próprios dizem de si mesmos, a própria história contada pelos indígenas. Então, nesta aula, nós aprendemos o que são mitos, qual a importância das histórias contadas pelos indígenas, pelos povos africanos, sobre suas próprias divindades. Então, quer dizer, os povos indígenas têm uma cosmovisão muito ligada à natureza. Mas não é como muitos falam, eles cultuam a natureza como se a natureza fosse um deus, um santo. Para eles, a natureza tem espírito. E a natureza está viva. Só que além disso, a terra, o sol, a lua, o trovão, a chuva, a água, a montanha, eles têm consciência que eles estão vivos, assim como animais e plantas. E nós, seres humanos, fazemos parte deste espírito. Nós, seres humanos, estamos envolvidos nesse grande espírito. Então, na religiosidade, se é que podemos usar o nome religiosidade, na sabedoria indígena, os ritos, os rituais acontecem para manter esse elo. Quando falamos de religião no contexto cristão, toda a religiosidade, os rituais, as orações servem porque o ser humano foi expulso do paraíso, diz lá na mitologia cristã da Gênese bíblica. O ser humano foi expulso do paraíso depois que Adão e Eva experimentaram a maçã, que era proibida. Então eles têm que tentar religar, por isso, religião. Na sabedoria indígena nunca houve essa separação. Eles estão em contato e os ritos e rituais servem para manter esse elo. Inclusive, existem autores indígenas com textos muito importantes. Existe um autor indígena que escreveu um livro chamado Como Adiar o Fim do Mundo, Krenak. E para ele, adiar o fim do mundo seria valorizar a natureza, parar de consumir tanto, parar de destruir, parar de odiar as outras pessoas, de fazer guerra, de produzir armas. Não só de comprar, mas de produzir armas. Armas e religião não combinam, porque todas pregam o amor, todas pregam a paz. E para os povos indígenas, então, e nesse livro que eu citei, do Krenak, que fala como adiar o fim do mundo, todos nós, o mundo inteiro, deveria absorver a sabedoria e a religiosidade indígena, que inclusive muitos ambientalistas, biólogos e protetores da natureza concordam. Bem, espero que vocês tenham gostado desta aula sobre cosmovisão indígena e me despeço de vocês dizendo: seja mais amor no peito, seja menos preconceito. Não precisa ser perfeito, mas se não pudesse ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula!